Boa noite a todos, bem-vindo a mais um Giro Empresarial. Temos a honra de receber nessa noite José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast, presidente do Sindplast, segundo vice-presidente da Fiesp, coordenador da Competro, Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria de Petróleo e Gás, diretor titular do Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia da Fiesp. Dr. Roriz, seja muito bem-vindo ao nosso Giro Empresarial. Eu que agradeço o convite, Zé. É uma honra tê-lo aqui com a gente e a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a economia e o que esperar dela para o segundo semestre. Estamos vivendo hoje um cenário que vem apontando uma retomada da economia, alguns índices mais positivos, outros nem tanto. E o que esperar nessa sequência desse ano? A gente vem de um período muito ruim. No primeiro semestre estamos alternando momentos bons e momentos ruins. O que esperar para o segundo semestre de 2018? O que está acontecendo é o seguinte, é uma retomada gradual da atividade econômica. Essa retomada, embora ela seja muito mais lenta que nós gostaríamos, mas pelo menos é uma retomada consistente. Mês após mês, os indicadores estão apontando para que a gente tenha um crescimento ao longo do ano de 2018 em torno de 2,8%. Esse é o crescimento do PIB total. E a indústria, ela deve crescer um pouquinho mais. Provavelmente nós vamos crescer 3,1% ao longo de 2018. Isso é muito positivo, porque já há muito tempo, que nós não tínhamos assim, uma previsão de crescimento. Agora, o que nos preocupa, que até hoje, o nível de atividade, às vezes a gente tem alguns indicadores que depois de 2 ou 3 meses positivo, ele apresenta um número ligeiramente negativo. Mas eu acho que é normal, porque nós passamos da maior crise de todos os tempos no Brasil, desde que a gente tem as estatísticas econômicas. Foram 2 anos de PIB negativo seguidos, né? 2 anos de PIB negativo. E foi a pior crise de todos os tempos. E além de ter sido a pior, ela foi a mais longa, porque no passado nós tivemos alguns picos de crise, mas logo no ano seguinte a gente tinha a recuperação. E o que não aconteceu esse ano? Isso fez com que as empresas e as famílias também estão saindo dessa crise muito machucadas. Machucadas que eu digo é o seguinte, com dívidas que foram feitas com taxas de juros muito altas, ainda com a capacidade ociosa muito grande nas empresas e o número de desempregados que ficou durante esse período todo que nós passamos por essa crise. E dá para esperar ser mais otimista, dá para a gente ver com mais alegria um pouco esse segundo semestre e a entrada no ano de 2019 com a mudança do cenário político, inclusive. O senhor vê um cenário mais otimista, mais positivo para começo de 2019, por exemplo? Eu acho que vai depender muito da agenda que for colocada pelos candidatos a presidente ao longo desse ano. Como é um ano eleitoral, se tiver um comprometimento dos candidatos com as reformas que precisam ser feitas, eu digo, por exemplo, a reforma da Previdência, o tamanho do governo, hoje o governo ele é muito grande e muito caro. E com isso o governo cada vez mais gasta com o pessoal, ele investe menos, a qualidade dos gastos públicos são muito ruins. Então, se tivermos e se percebermos que o comprometimento dos candidatos são com essas reformas, que elas são inadiáveis, eu acho que esse crescimento ele vai vir mais rápido e pode ser acelerado a partir de 2019. Doutor Roriz, como o senhor mesmo afirmou agora, não dá mais, não é mais aceitável o tamanho da máquina pública, que insiste em atuar em áreas que não são da sua competência. Qual a opinião do senhor, que o senhor tem a respeito das privatizações que já foram feitas e as que estão por vir por aí? Vou generalizar um pouco aqui na minha resposta, mas se você pegar o PIB, e como eu falei, generalizando, se tiver 40% do PIB é o setor público e 60% é o setor privado, o setor público, além de consumir os impostos que são pagos pelo setor privado, ele dá um retorno muito baixo
no sentido de você melhorar a produtividade do país. Então nós temos um setor público que, em termos de modernidade, em termos de ferramenta de gestão, em termos de tecnologia, ele está há 30 anos atrás. E tem um setor privado que avançou bastante no Brasil, poderia até ter avançado mais. Mas o que segura muito esse crescimento da produtividade total do país é que o setor público não está acompanhando essa modernização. A gente tem falado muito, né, que indústria 4.0, que é essa indústria do futuro, onde você vai usar as novas tecnologias, somente ligadas à conectividade, né, inteligência artificial, robótica, manufatura aditiva, IoT, etc. Então, você tem uma modernização da indústria em marcha, mas o que nós precisávamos mesmo aqui no Brasil é de um governo 4.0, né? Um governo que fosse mais eficiente, que gastasse menos, até porque ele drena, através dos impostos, né, uma boa parte de recursos que poderia ser utilizados pelo setor privado para se modernizar, poderia ser utilizado para o setor privado para ter mais investimento, poderia ser utilizado para o setor privado para gerar mais emprego. E muitas vezes esse imposto que é pago pelo setor privado tem um mau uso no governo e a produtividade do governo é muito baixa, né? Você poderia, por exemplo, estar usando tecnologias muito melhores na área de educação, você poderia estar usando tecnologias muito melhores na área de segurança. Hoje você tem disponível, principalmente depois desse problema todo com o terrorismo no mundo, etc., você desenvolveu tecnologias na área de segurança extremamente modernas e que nós não vemos a utilização aqui no Brasil. Na área de saúde também, tem toda uma evolução tecnológica na área de saúde e que, junto com a boa gestão, você poderia aumentar a produtividade. Então, a privatização é necessária até para que o governo possa se concentrar nessas áreas que são tão importantes aí para a sociedade brasileira, né? E que nós estamos bastante atrasados. E deixar com o setor privado essas empresas ou esses setores onde seriam muito bem geridos se tivesse com a iniciativa privada e não com o governo, como acontece hoje com várias empresas, né? E o trabalhador brasileiro, você acha que está preparado para a indústria 4.0? Eu acho que no mundo inteiro, né, não tem nenhum país que está totalmente preparado para 4.0. Agora, o importante é que eles estão se preparando, né? Então, muita gente fica preocupado achando que uma robotização, você vai perder empregos, né? Eu cito um exemplo, né? Cidades como o Rio de Janeiro, há 20, 30 anos atrás, você entrava em cada elevador, tinha um ascensorista, ficava sentado e apertava o botão. E hoje você pergunta onde é que estão essas pessoas, né? Essas pessoas provavelmente estão consertando elevadores, estão trabalhando nesses elevadores inteligentes, ou eles foram para uma outra profissão onde as habilidades são diferentes da que tinha no passado. Então, essa evolução é evolução natural. Agora, o importante, e essa é uma pergunta que deve ser feita, né? Um pai que tem um filho de 12, 13, 14, 15 anos hoje, né? Como é que eu deveria estar educando meu filho para essa nova realidade que está vindo no futuro? E realmente ela vai ser muito diferente, né, de uma realidade de uma geração que hoje, né, está no comando das empresas, está à frente das atividades e inclusive do setor público, né? Vai ser um mundo totalmente diferente. Agora, um mundo que, apesar de diferente, nós vamos ter que nos adaptar a ele, né? E talvez aqueles empregos que a automação, e principalmente coisas que o ser humano nunca gostou de fazer, que são trabalhos repetitivos, esses empregos eles vão estar na área de lazer, vão estar na área de entretenimento, porque a produtividade vai aumentar e talvez no futuro a pessoa até vai precisar de trabalhar menos. E a gente hoje tem uma população que felizmente, né, vive muito mais, e uma boa parcela da vida de uma pessoa mais velha com boa saúde vai ser no lazer, no entretenimento, etc. E aí vão ser criados novos empregos. Então você vai ter uma mudança de emprego para outros setores e você vai também precisar de que sejam capacitações
na área educacional direcionadas para essas novas demandas que virão no emprego. Muito bem. E na próxima pergunta, que é muito diretamente ligada a exatamente isso que a gente está conversando, eu queria saber, o senhor já respondeu até em parte, se a tecnologia e a informatização são inimigos da geração de emprego, como muitos pregam por aí. Mas isso a gente vai conferir daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Bom, no outro bloco nós estamos conversando sobre a tecnologia, a informatização, a indústria 4.0, que está sendo um tema recorrente em nossos programas. E eu queria saber do Dr. Roriz se a tecnologia e a informatização são inimigos da geração de emprego. Não, pelo contrário. Eu acho que a tecnologia e a informação, a primeira coisa é o seguinte, com essas novas tecnologias, você vai ter informação e conhecimento a um número muito maior de pessoas. Então, por exemplo, hoje na educação, você utiliza a mídia para levar a informação de uma maneira mais barata e você disponibilizar isso aí para toda a sociedade a um custo muito baixo. Então, por exemplo, aqui nós temos um centro de excelência educacional, que é o Senai e o SESI, por exemplo. Nós poderíamos pegar essas aulas que são feitas aos alunos do Senai e do SESI, como já estamos começando a fazer, e levar isso para toda a sociedade. Então, onde você tem um centro de excelência, você com tecnologia, você pode multiplicar isso de uma forma muito mais barata para um número muito maior de pessoas. Então, se nós temos um professor excelente dentro do Senai e um laboratório espetacular sobre um determinado tipo de ciência, se nós juntarmos esses dois, colocarmos numa mídia, isso pode ser espalhado para toda a população. Então, eu acho que é um desejo de todos nós, que hoje o Senai, que é voltado para a indústria, que a gente pudesse multiplicar isso para toda a sociedade paulista e brasileira. E desmistificando um pouquinho tudo o que se é falado sobre automatização também, eu vi um artigo do senhor recentemente em que tem uma tabela lá que diz o número de robôs colaborativos existentes em alguns países e parece que é inversamente proporcional, né? Onde tem muito robô tem baixa taxa de desemprego e onde quase não tem é estranho, né? Porque eu vou dar um exemplo na área de saúde, né? Antigamente você ia num médico, ele receitava alguma coisa, você saía dali com aquela receita ou então te encaminhava para uma cirurgia. Hoje você faz dezenas de exames, então você entra numa dessas redes especializadas de fazer exames, você tem diversos equipamentos tecnológicos, para cada equipamento daquele você tem uma pessoa que está ali para operar o equipamento, você tem uma pessoa para analisar o output, né, o resultado daquele exame, você tem pessoas que fazem a manutenção daquele equipamento e você tem as empresas que fabricam aquele equipamento. E o que se percebe é o seguinte, aqueles países que estão mais automatizados, eles ficam mais competitivos. E se eles ficam mais competitivos, no mercado interno, eles conseguem concorrer com produtos importados com muito mais eficiência. E, além disso, eles conseguem exportar também. Então, o fato de automatizar, você não está tirando emprego, pelo contrário, você está criando novos empregos e, melhor ainda, empregos de melhor qualidade, né? Porque são empregos que rendem melhores salários e, com isso, você aumenta muito o nível e a imagem do seu país como provedor de serviços tecnológicos e de produtos que podem ser exportados e podemos competir em igualdade de condição com qualquer outro país que está mais avançado com relação a isso. Então, eu acho que o Brasil, nós temos uma oportunidade enorme, né, porque nós temos um mercado interno grande, né, de automatizar para ser mais competitivo no mercado interno, mas também nós oferecemos nossos produtos no mercado internacional. Muito bom. E quanto aos juros e spread bancário, Dr. Roriz, eles interferem muito na modernização e na competitividade internacional? É possível mudar esse cenário? Porque os juros, eles são um fator decisivo para uma tomada de decisão para um investimento. Muitas vezes você se depara com uma decisão que tem que ser tomada.
Eu vou colocar esse capital que eu tenho no mercado financeiro para render e com riscos muito baixos, ou vou colocar numa atividade de risco, que é um investimento, né? E qual que eu vou obter um resultado maior? O que tem ocorrido no Brasil já há vários anos, né, é que você colocar dinheiro no mercado financeiro, você tem um retorno muito maior do que você investir numa atividade produtiva. E isso é muito ruim, porque o que gera emprego de boa qualidade é a área produtiva, é o investimento produtivo. Então, hoje, os juros brasileiros, né, têm sido historicamente muito altos. Historicamente, tem estado sempre entre o primeiro ou segunda taxa de juros mais cara do mundo. E mais do que isso, o spread bancário, que é a diferença entre a taxa que os bancos pegam o dinheiro e a taxa que eles emprestam. Esse spread bancário no Brasil é disparadamente o maior do mundo. Então, com isso, você afasta investimento, você afasta o emprego de boa qualidade, você tira a competitividade das empresas. E eu acho que o Brasil, o país, poderia estar numa situação muito melhor se nós não tivéssemos essas taxas de juros totalmente fora do razoável que nós temos aqui no Brasil. Além de inviabilizar totalmente a dívida pública, porque aumenta o que se paga. O próprio governo que se paga com spread bancário, com os juros altos, é uma enormidade. Poderia estar sendo utilizado esse dinheiro pago com os juros da dívida pública em outros setores. As taxas de juros brasileiras são tão altas que elas drenam um dinheiro que poderia ser aplicado em investimento, em infraestrutura. E se você pegar nos últimos anos, né, o que o Brasil pagou de juros, né, e se você tivesse colocado, se nós tivéssemos um juro internacional e essa diferença tivesse sido aplicada em infraestrutura, por exemplo, hoje nós teríamos uma situação de infraestrutura muito melhor do que nós temos. Então, totalmente, eu acho que é um ponto fora da curva essa situação de juros aqui no Brasil e que tem que ser resolvida rapidamente, sob pena de nós ficarmos patinando como nós temos feito até agora, e poderíamos estar num estágio muito mais avançado de desenvolvimento. Encerrando nosso programa de hoje, qual o caminho para mudar isso? Quais são as alternativas? O caminho é só enfrentar essas reformas. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, nós temos que diminuir o tamanho do governo, nós temos que diminuir essa burocracia que inferniza a vida de todo mundo, não é só das empresas, das pessoas, né? As pessoas físicas, né? Uma burocracia enorme para tudo que nós temos aqui nesse país. Você melhorar muito o investimento em infraestrutura, você modernizar o país, né? E você ter uma visão de que nós temos tudo aqui para ser um dos melhores países e com um país com o maior potencial de crescimento do mundo, tendo em vista que nós temos aqui recursos naturais disponíveis, nós temos uma boa base tecnológica, nós temos uma base industrial muito grande. A maioria das empresas que estão em qualquer lugar do mundo, elas estão aqui no Brasil também, né? Então, eu acho que nós temos todos os instrumentos, né, para que a gente retome aí um crescimento, mas saindo de uma base muito melhor do que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. Muito obrigado, doutor Roriz, obrigado pela participação no nosso Giro Empresarial. Eu que agradeço, Zé. Muito obrigado aí por poder participar. É sempre um prazer, a casa está aberta. E a você que nos assiste, uma ótima e produtiva semana.